repetindo aquelas falas e aquelas práticas, e muitas delas vão passar anos fazendo isso e não param para se perguntar, mas peraí, quando é que isso aqui começou? Quem disse que tinha que ser assim? Esse é o ponto-chave do movimento espírita brasileiro. As pessoas vão descobrir, quando elas fizerem essa pergunta e forem buscar a resposta, que o movimento espírita brasileiro ele é um movimento espírita inventado no Brasil, o seu jeito. Porque se fala em Kardec nas casas espíritas. Alguma coisa se fala. Algumas obras são tratadas, geralmente Evangelho, Livro dos Espíritos, depois um pouquinho de Livro dos Médiuns. É falado em algum certo sentido. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, por exemplo, ela fala em Kardec, vende as obras de Kardec, distribui PDF de graça, aquela coisa toda. Mas o que as pessoas não sabem é que entre Kardec e o que foi feito e dito no Brasil, o Brasil tem um modelo de casa espírita que não é a de Kardec. O movimento espírita brasileiro segue outros espíritos, outras pessoas, outras entidades, não Kardec. E muitas pessoas não sabem disso. Então, as práticas e as falas são práticas que não foram Kardec que recomendou, falou, disse e fez. Elas vieram dos nossos espíritos daqui. Eu digo sempre em geral que a gente tem a figura do Bezerra de Menezes, antes do Chico, que foi. Tanto é que o movimento espírita tradicional chama ele de Kardec brasileiro. Por quê? Porque ele foi alguém que inventou, de uma certa maneira, um espiritismo brasileiro. Então, eu diria que, claro que tem outras figuras, né? Mas o Bezerra talvez seja o principal. E o Bezerra, quando a gente fala Bezerra, a gente está falando FEB, Federação Espírita Brasileira, que foi criada em conjunto. Depois, algumas décadas depois, surge o Chico, o médium, o super médium, e aí sim, vai haver uma união entre Chico e FEB, onde o Chico fornece as obras com a sua mediunidade, a FEB edita, a FEB vende. Esse casamento vai fazer com que a Federação Espírita Brasileira seja a entidade mais poderosa e influente do movimento espírita brasileiro. Ela vai formar o que é o movimento, ela vai determinar e dizer o que é, e ela nortear e decidir o que é, o que não é, sendo guiada aí basicamente por Emmanuel, o próprio Bezerra, o André Luiz, tem aí um pouco mais coadjuvante o Humberto de Campos, que a gente vai ver que lá no iniciozinho das obras que o Chico psicografa vai vir o Humberto de Campos, com a obra Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que é uma obra que curiosamente associa o cristianismo à FEB como a representante do Cristo no Brasil. Ela mesma vai se colocar como a representante de Jesus. E à medida que a FEB vai crescendo e essas ideias vão florescendo, Kardec vai diminuindo e sendo colocado de lado. Kardec virou um coadjuvante, um, alguém meio que escanteado, e a FEB criou o próprio movimento espírita, criou o próprio espiritismo dela. Dentre essas particularidades que a FEB determinou, surge com o Emmanuel o primeiro crime cometido, de uma certa maneira, dá para dizer que é o primeiro crime intelectual cometido na história do nosso movimento espírita brasileiro, que é acabar com as evocações. E aí a gente chega na pergunta do Lau. O Emmanuel vai vir com a obra O Consolador, que é uma das obras mais absurdas e sem sentido da história do movimento espírita, que é uma obra onde o Emmanuel responde questões sobre tudo, ou seja, questões que não são da alçada do espiritismo.
É a obra que o Emmanuel, dentre outras coisas, além de negar a evocação, ele fala em alma gêmea. Né? E foi uma obra que norteou o movimento espírita. A partir de então, passou a ser proibido evocar. O movimento espírita não evocava mais. De uma certa maneira, o Chico e mais alguns escolhidos passou a ser o único médium do Brasil. Tanto que as pessoas do Brasil e do mundo iam para Uberaba para encontrar ele, para ter comunicações. Ele era o médium que podia receber. Enquanto nas casas espíritas, um grupo seleto só podia receber espíritos obsessores, sofredores, que uma figura de um doutrinador ia encaminhar elas, então passou a ser a caridade da casa espírita. Receber espírito sofredor e encaminhar eles para a luz. Então esse foi o modelo criado. Só quem tinha guia espiritual, espírito superior, era o Chico, depois o Divaldo, mas o Divaldo no início também não era bem visto. Isso é importante destacar, mas depois ele passa a ser uma figura interessante para o movimento espírita da FEB, do Chico. Aí o Divaldo tem a Joana de Anjos, o Chico tem o Emmanuel, e depois o Raul tinha o Camilo. Se criou essas figuras que eles eram médiums, eles podiam psicografar, e eles tinham guia espiritual porque eles viviam para assistência social e para a prática do espiritismo. A ideia que se criou, né? E nós, réis mortais, o, o que a gente podia fazer? Ir para a casa espírita e praticar a mediunidade lá dentro apenas e só através da manifestação espontânea, ou seja, se colocar na disposição de receber qualquer espírito e, em nome da caridade, segundo esse modelo, somente espíritos sofredores. E isso foi o movimento espírita. Então, se acabou com a evocação, se acabou com a comunicação com os espíritos superiores, se acabou com a prática da mediunidade nos lares, não se conversou mais com os parentes, com os amigos, não se evocou mais o anjo de guarda, não se estudou mais Kardec. A gente veio uma enxurrada de livros que a FEB vai editar e vai vender. Kardec ficou em segundo plano, inventaram um tal de Pentateuco. A revista espírita foi esquecida. E a gente passou a ter um movimento espírita que quem mandava era Chico, Divaldo e FEB. E através deles, Emmanuel, André Luiz e Joana de Anjos. E por trás desses, Rusteng, né? Porque a Rusteng foi quem norteou Bezerra, a FEB e tudo mais, que era um dos inimigos de Kardec. Então vejam a história do século XX, do movimento espírita. E não é à toa que o movimento espírita chegou no seu auge e agora está em declínio. Todo o movimento espírita é dividido por milhares de obras, milhares de espíritos, cada um diz uma coisa. Virou uma salada, uma loucura, uma divisão. O espiritismo se tornou uma religião brasileira de quarta ou quinta categoria, sumiu do mundo e a gente chegou hoje, 2024, do jeito que está. E aí começou a surgir aí, graças à internet, pessoas que estão retomando Kardec, graças à internet, porque no movimento espírita elas eram destruídas, censuradas e afastadas, como é o caso da maioria de nós aqui, que foi afastado, expulso das casas espíritas como persona não grata, porque a gente cometeu o pecado de falar em Kardec, já que o movimento espírita, no sentido estrutural, odeia Kardec. Odeia Kardec. Por quê? Porque Kardec é a grande segurança do espiritismo. O inimigo do espiritismo, o inimigo interno, ele precisa eliminar Kardec para poder apresentar as suas loucuras. Kardec é a porta de segurança. Por isso que ele foi e é tão atacado. Ele tem que ser atacado, faz todo sentido para os inimigos do espiritismo, que não dizem que são inimigos do espiritismo, porque eles são inimigos mascarados, né? Eles têm que eliminar Kardec, porque se tiver Kardec presente e as pessoas olharem para Kardec, elas não conseguem dominar com as suas ideias, com os seus sistemas. Né? Então,
feito esse breve comentário, eu diria, a gente pode evocar, e a maior prova disso é que